Existe um momento na vida em que você percebe algo perturbador. As pessoas ao seu redor não evoluem porque têm medo. Medo de olhar para dentro e de encontrar verdades que destroem a fantasia confortável que construíram sobre si mesmas. E então vivem presas, repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, culpando o mundo enquanto a resposta sempre esteve onde nunca quiseram procurar. Dentro delas, talvez você esteja sentindo isso agora. Essa sensação estranha de que algo precisa mudar. Mas ninguém te ensinou como fazer isso. Ninguém te disse que construir uma mente verdadeiramente forte exige que você mergulhe nas profundezas da sua psique e encare os monstros que moram lá. E Carl Jung sabia disso melhor do que ninguém. Jung era um explorador das profundezas humanas. Ele mergulhou no próprio abismo interior, confrontou seus demônios, dialogou com as partes de si mesmo que a sociedade ensina você a esconder. E foi justamente por isso que ele descobriu a chave para uma mente inquebrável. Não é fugindo da escuridão que você se fortalece, é integrando ela. Mas, segundo Jung, enfrentar a si mesmo é algo extremamente desafiador. E definitivamente não é para quem busca conforto, nem para quem quer fórmulas mágicas ou pensamentos positivos vazios. É para você que está cansado de viver pela metade, cansado de ser incompleto, que sente que existe uma versão mais poderosa de si mesmo, esperando para emergir. Mas essa versão só nasce quando você para de fugir e começa a encarar os fatos. Então respire fundo. O que vem a seguir vai confrontá-lo, mas também pode libertá-lo de uma vez por todas. Jung falava sobre algo que a maioria das pessoas finge não existir: a sombra. Aquela parte de você que guarda tudo que foi rejeitado, reprimido, negado. Toda a raiva que você engoliu. Todo desejo que foi chamado de errado. Toda a verdade inconveniente que você enterrou para ser aceito. A sombra é o depósito do que você não quis ser, mas ela não desaparece. Ela cresce, ela acumula. E quanto mais você a ignora, mais poder ela ganha sobre você. Pense nas vezes em que você explodiu sem entender porquê, nas reações desproporcionais, nos padrões que se repetem mesmo quando você jura que vai mudar. Isso é a sombra agindo. Ela não pede licença. Ela invade sua vida nos momentos mais inoportunos, justamente porque você se recusa a olhar para ela de frente e atropela os seus pensamentos. A maioria vive assim, dominada por forças internas que não compreendem. Acham que estão no controle, mas estão apenas obedecendo programações inconscientes. São marionetes da própria psique não integrada. E Jung te diz uma dura verdade: você nunca será forte enquanto não reconhecer e integrar sua sombra. Integrar não significa aceitar tudo cegamente. Significa olhar, compreender, retirar o veneno e transformar aquela energia reprimida em combustível. Porque dentro da sua sombra existe uma força bruta que você tem desperdiçado. Uma agressividade saudável que poderia te fazer defender seus limites. Uma ambição crua que poderia te motivar e impulsionar. Um egoísmo necessário que te impediria de ser pisoteado e feito de trouxa. Mas isso requer coragem. Requer que você desça sozinho, sem plateia, sem aplausos, e encare aquilo que todos te ensinaram a esconder. Pois somente você tem a chave. E a partir desse encontro, algo muda. Você deixa de projetar sua raiva nos outros. Deixa de culpar o mundo. Deixa de ser vítima. Pois agora você sabe quem realmente é. E quem conhece suas próprias trevas não pode ser manipulado por elas. Esse é o primeiro pilar de uma mente inquebrável. Conhecimento radical de si mesmo. Não a versão romantizada e superficial que você vende nas redes sociais. A versão completa, com luz e escuridão. Os dois lados da mesma moeda. Mas Jung foi além. Ele falou sobre o processo de individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é, não quem mandaram você ser. E aqui está o problema. A sociedade não quer indivíduos. Quer cópias, quer pessoas previsíveis, fáceis de controlar
e que pensam igual, sintam igual, desejem igual. Desde criança você foi moldado. Sua família, sua escola, sua religião, sua cultura, todos depositaram as expectativas deles em você. E aos poucos, você esqueceu quem era por baixo de todas essas camadas. Você cresceu com várias máscaras e nem sabia. Jung chamava isso de persona. A face que você mostra ao mundo para ser aceito. E não tem problema usar uma persona. Ela é muito útil e às vezes necessária. Mas o problema é quando você acredita que ela é você. Quando você passa a vida inteira representando um papel imposto e esquece que existe um ser real sufocado por baixo dessa máscara. E assim você vira uma casca vazia andando por aí, cumprindo protocolos sociais, mas morto por dentro. A individuação é o processo de rasgar essas máscaras, de se perguntar: o que eu realmente penso? O que eu realmente sinto? O que eu realmente quero? E mais importante, quem eu seria se ninguém estivesse olhando? Então pense, quem você seria sem essas máscaras? Você não é sua profissão, não é o seu diploma, não é as suas roupas, nem o seu carro ou casa. Então reflita por um momento. Quem é você? Essas perguntas assustam, pois as respostas podem te afastar das pessoas. Podem fazer você perceber que desperdiçou anos vivendo a vida de outra pessoa. Mas é justamente nesse desconforto que nasce a força verdadeira, que nasce a sua própria identidade, a sua autenticidade verdadeira. Porque quando você se individua, quando você se torna genuinamente você, ninguém mais pode te quebrar. Não há crítica que te abale porque você não depende mais da aprovação alheia. Não há rejeição que te destrua porque você não está mais mendigando pertencimento. Você simplesmente é. E isso, essa presença autêntica, é a coisa mais ameaçadora que existe para um sistema que lucra com sua insegurança. Jung dizia que a maior conquista humana não é o sucesso externo. É encontrar a si mesmo, o núcleo verdadeiro da sua existência. Aquele ponto inabalável que permanece mesmo quando tudo desmorona ao redor. E chegar até ele exige atravessar um território desconhecido. Exige enfrentar o caos interno. Aceitar que você não é perfeito, mas também não é fraco. É complexo. É contraditório. É humano. E ser humano é uma coisa extremamente incrível. Mas que o sistema não quer que você saiba disso. Esse caminho não é linear. Não é confortável. Você vai duvidar. Vai se sentir perdido. E nos momentos mais difíceis, vai querer voltar para a ilusão de segurança que tinha antes. Mas se você recuar, nunca saberá do que é capaz. Nunca entenderá a profundidade do seu próprio poder. E aqui está a parte que ninguém menciona. Construir uma mente inquebrável te isola, mesmo que temporariamente. Pois quanto mais você se conhece, mais você se diferencia. Quanto mais você integra sua sombra e se individua, menos você tolera superficialidade. Conversas vazias começam a te drenar. Pessoas que vivem no automático começam a te incomodar. Não por arrogância, não por ego, mas porque você acordou. E quem acorda não consegue mais fingir que está dormindo. Isso não significa que você se torna frio ou distante. Significa que você se torna seletivo. Sua energia passa a ser valiosa demais para ser desperdiçada com quem não está disposto a olhar para dentro. Você para de tentar salvar quem não quer ser salvo. Para de se explicar para quem não quer entender. Você para de trocar seu tempo por qualquer tolice. E começa a caminhar com aqueles poucos que também tiveram coragem de descer ao próprio abismo. Jung viveu isso na pele. Foi atacado. Foi chamado de louco, mas continuou. Pois ele sabia que a verdade psicológica não precisa de validação externa. Ela se valida na transformação interna. E quem passa por essa transformação carrega uma certeza inabalável. A certeza de quem já esteve no fundo do poço da própria psique e voltou mais inteiro. Então deixa eu te perguntar algo. Você está pronto para parar de fugir? Pronto para olhar sua sombra sem julgamento? Pronto para tirar as máscaras e descobrir quem você realmente é, quando ninguém está ditando as regras?
Porque se a resposta for sim, saiba que não tem volta. Uma vez que você vê a verdade, não consegue mais desver. Uma vez que você desperta, não consegue mais voltar a dormir. E essa é a maior recompensa. Uma mente que ninguém consegue quebrar ou manipular. Não porque ela é rígida, mas porque ela é profundamente enraizada em si mesma. Porque ela conhece sua própria escuridão e não tem medo dela. Porque ela construiu sua identidade de dentro para fora, não de fora para dentro. Então se prepare, pois você vai errar, vai cair. Vai enfrentar noites em que irá duvidar de tudo. Mas cada vez que você se levantar, estará mais forte. Lembre-se, a verdadeira força não é nunca cair. É cair, olhar o abismo de frente e escolher se reerguer mesmo assim. Se esse vídeo te arrancou fortes reflexões, deixe seu comentário. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal O Desperto, ative as notificações e continue firme na sua jornada. Confira os outros vídeos do canal e garanta a sua dose de reflexão diária. Até breve.